A paz do Senhor, meus irmãos. Como combinado, sexta-feira, nós retornamos com o capítulo 2 e versículo 42 de Atos dos Apóstolos. Estaremos lendo Atos dos Apóstolos neste mês de novembro. Vem comigo ler Bíblia. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e abençoe. A generosidade devolve, meus irmãos. Deus abençoe você e a sua casa e a sua família. Amém? Capítulo 2, versículo 42, que diziam assim: depois das 3.000 almas que aceitaram Jesus e foram batizados por Pedro, vem como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que coisa linda, né, irmãos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam no templo para orar a oração da hora nona, que é às 3 horas da tarde. A hora nona é 3 horas da tarde, irmãos. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda." Oh, aleluia! E tomando-o pela mão, olha a fé de Pedro, irmãos. Ele não esperou o coxo andar, ele foi tomado de ousadia pela descida do Espírito Santo, ele estava cheio, né? Então ele, tomando-o pela mão direita, o levantou. Aleluia! O levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Oh, meu Deus do céu! Que palavra poderosa para aquele que creu no milagre, para aquele que sabia a unção que tinha sobre ele. A manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, do temor do Espírito Santo sobre ele, né? Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. De alegria pela cura. Tem muita gente que às vezes pensa, né, por que se empolga tanto, pula, dá uns pulos, dá uns gritos, e às vezes não entende, acha que a pessoa quer se aparecer. Não, irmãos, quem foi curado de um câncer? Como eu já fui curada de um câncer, como tive vários livramentos de acidente e de outros livramentos de morte. A gente tem que adorar a Deus, irmãos, glorificar a Deus a todo minuto. Não que ele seja surdo, ou que a gente tenha que... É por nós, é a gratidão, irmão, que esse homem entrou saltando e pulando na presença de Deus. Não entrou dando soco em ninguém, nem batendo, nem arrancando óculos. Não, irmãos, porque nosso Deus é organizado. Eu repito, volto a dizer, já falei em outro vídeo. As coisas de Deus são organizadas.
um salto, um glória a Deus alto, com ousadia. Isso não quer dizer que nós estamos chamando nosso Deus de surdo ou que a gente quer se aparecer, mas é esboçando a alegria. Quando tu ganha um presente, a primeira coisa que tu faz, tu salta, tu pula, tu fica alegre, tu esboça uma alegria. E a gente que tem essa presença de Deus na vida, a gente tem a necessidade de mostrar como a gente é alegre por ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Assim, esse homem, quando foi curado, ele era coxo de nascença e andou num salto e se pôs de pé. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O povo viu ele saindo, saltando e louvando a Deus, né? Versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro porque lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Pedro não tomou a glória para ele, irmãos. Porque quando Deus salva um pecador, quando Deus cura, quando Deus faz algo, nós não somos nada sem a presença de Deus, meus queridos. Acontece isso pelo poder de Deus derramado e tendo misericórdia sobre nós, porque há unção sobre aqueles que Deus usa para cura, para dons de maravilhas, né? Mas é tudo pelo poder de Deus, ó. Pedro repreendeu eles aqui, ó. E o poder de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó, e o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, de sorte que mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Porque eles viram Jesus ressuscitado, né? Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vede e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Então, quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos por alguém que algo venha acontecer, irmãos, é Jesus, porque ele ressuscitou e o poder dele se aperfeiçoa cada vez que nós dissemos não posso, mas ele pode. E nós oramos, nós intercedemos por alguém, é o Espírito Santo de Deus que ele faz, todo o poder está nas mãos dele. Então, nós oramos por alguém e nós cremos na fé, nós cremos na cura. É o Espírito Santo de Deus que faz, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos estar orando, nós podemos estar intercedendo e por estralar de dedos nós perder a salvação. E a pessoa que a gente orou alcançar a salvação. Então não está na pessoa, mas está no Espírito Santo de Deus. Ele é que é o poderoso, é ele que faz. Nós, irmãos, temos que pedir a misericórdia para Deus todas as horas, todo minuto. E Pedro aqui se colocou no lugar perfeito, né? De total dependência do Espírito Santo. Que todos que pregam, que todos que oram e Deus cura, se coloquem nessa disposição de entender que se ele fizer assim, nada mais acontece. Pode orar, pode espernear, pode rodar, que nada acontece. É Deus. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Porque eles estavam falando, né, achando que Pedro é que curou ele, né? Então ele advertiu, né, que não foi ele. E ainda a ignorância que ele busca mais, que é mais forte ainda, é que vocês quiseram Barrabás e crucificaram Jesus, mesmo depois de Pilatos ter soltado. Ele trouxe à memória a tamanha ignorância daquele povo.
Tanto que eu acredito que era o mesmo povo que gritava, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, e que naquele discurso ali, 3.000 almas vieram aceitar Jesus depois que ele disse, não, ele ressuscitou sim, porque todos viram. Então agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaram por a boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então a palavra se cumpre, ele tinha que padecer, haveria a morte na cruz, haveria o sacrifício perfeito para o sumo sacerdote para sempre ser rei e intercessor do seu povo. No 19 ele ainda vem dizendo assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma vez depois do arrependimento, é cancelado o vosso pecado. É apagado. Ah, mas então aquele que me ofendeu eu tenho que esquecer. Irmãos, nós não temos amnésia. O Senhor nos deu uma mente perfeita, né? Não falando das patologias que existem, alguns problemas, traumas que acontecem esse problema, mas eu estou falando para o mundo espiritual. Nós não vamos esquecer aqueles que nos magoam. Mas nós temos que liberar o perdão para ser cancelados os nossos pecados, pecado daquela pessoa. Por quê? Porque se fosse assim, Jesus ressuscitaria, irmãos, sem as chagas, sem as marcas. Jesus ressuscitou até com outro corpo, né? Não reconheceram, Maria Madalena não reconheceu Jesus o jardineiro. Mas quando ela ouviu a voz do mestre, ela reconheceu. Os discípulos de Emaús reconheceram ele pelo partir do pão, na hora da ceia. E depois, os discípulos reunidos, quando ele apareceu, reconheceram ele pela sua voz. Tomé reconheceu ele quando colocou a mão na chaga. Então, ficou as marcas. Fica as marcas. Mas em Cristo Jesus, há cicatriz, há cura. Se você não crê nessa cura, é um caminho inválido que estamos a percorrer. E este caminho que é Jesus Cristo, ele é válido para o céu. Se nós estamos andando no caminho que é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos percorrer este caminho mediante a verdade que é Cristo Jesus e a sua palavra, e nós obteremos a vida e a vida eterna. Vamos crer, irmãos, vamos arrepender e converter para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado. A saber, Jesus, né? Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, eu estava vendo no meu tempo, certo, irmãos? Tem um númerozinho ali que diz o tempo, para nós não se exceder. Vós sois os filhos dos profetas e cada aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão. No 24 ele diz, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o vosso pai, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas.
tendo Deus ressuscitado o seu servo, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oh, aleluia. Capítulo 4. Pedro e João são presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus. São aqueles que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, né? Saduceus não crê. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Primeiro discurso de Pedro foi 3.000, irmãos, depois já passou para 5.000. Por quê? Porque havia uma graça no pregar, no anunciar o evangelho tão poderosa que havia uma necessidade que o povo crescesse nesse entendimento. Aleluia! E muitos chamavam, né? E a multidão crescia para ouvir aquele que tinha a palavra do Senhor para distribuir para o povo. Então é necessário, irmãos, deixa Deus te usar. Deus usa um, né, de uma forma, Deus pode te usar outro para te chamar, para levar para a igreja, num culto de domingo, no culto de quarta-feira, num culto de uma igreja mais próxima da tua casa. Convide a multidão a ouvir, mas eu não sei falar, eu não sei dizer que Jesus é bom, eu tenho vergonha de dizer que eu sou de Jesus. Não se envergonhe de dizer que é de Jesus. Convide, faça esse número crescer. Se você não sabe, talvez explicar algo da palavra, não te vergonhe disso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas tem alguém que sabe, porque Deus já capacitou para isso. Convida para ir na igreja, lá vai ter uma palavra pastoral, né? Tem muitas igrejas, nossa igreja tem o culto de ensinamento da palavra nas quarta-feiras. Nas quarta-feiras o pastor está lá, ou um obreiro, ensinando a palavra do Senhor. Então convide, seja um missionário. Convida seu vizinho, às vezes sente que o vizinho está naquela luta, naquela angústia e não sabe como ajudar. Ô vizinho, vamos na igreja hoje. Tem uma palavra pastoral, hoje é culto de ensinamento da palavra, hoje vai ter culto das irmãs, hoje vai ter culto dos jovens. Se você está vendo que uma mãe está passando dificuldade com um filho, convida, porque lá eu digo que é o restaurante do céu, né? Lá vai ter o alimento que você precisa para alimentar a sua alma. Tá certo? E assim crescia. De 3.000 almas já estava 5.000 almas. E no versículo 5 ainda continua dizendo: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. E com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Aliás, eles já tinham conseguido levar Jesus à cruz, já tinham ouvido alguém falar que o corpo sumiu, que o corpo ressuscitou e que havia estado com eles, entre eles 40 dias, e depois disso os discípulos continuaram fazendo o que Jesus pediu, que era anunciando que no poder, no nome dele, coisas maiores ainda fariam, né? Então, e eles achavam que fazendo com que sumisse Jesus iriam parar aquilo ali, só que continuou muito mais. Além disso, 5.000 pessoas já tinham se entregado para o verdadeiro evangelho que Pedro vinha anunciando. Então, eles se reuniram e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, olha a necessidade do homem de Deus, da mulher de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Porque o inimigo tenta embargar a tua voz de todas as maneiras. Tenta apagar a tua fé de todas as maneiras. Quando eu falo todas as maneiras, é todas. Você menos espera, o inimigo está tentando calar a sua voz. Mas quem é cheio do Espírito Santo entende as artimanhas do inferno e luta contra eles. Pela tua força, não. Nós não temos força. Mas aí o Espírito Santo luta por nós, irmãos. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião. Olha só, irmãos. Preso, eles estavam. Mas ele levantou a voz pelo Espírito Santo e disse: autoridades, povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Porque todo esse tumulto se voltou-se porque aquele homem que era coxo e de nascença não andava. Era um pobre coitado que tinha a autorização das autoridades a pedir esmola. Porque não tinha como trabalhar, não tinha como comer. Então, era obrigação do povo dar o que comer para aquele homem. Porque ele era um deficiente, ele era um coxo. E aí, de repente, aquele homem não precisava mais, porque podia andar no meio dos discípulos, pulando e saltando e glorificando a Deus. Aleluia! Esse é o poder do Espírito Santo, que tira no meio da humilhação e faz glorificar em meio às lágrimas, irmãos. Esse é o poder do Espírito Santo. Visto que somos interrogados a propósito deste homem, desse benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Aleluia, Jesus! Que maravilha! Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro ali usou. Ele podia morrer naquela hora, mas ele soltou da garganta a certeza que ele tinha que só Jesus pode nos levar a uma vida eterna. Em manancial de alegria, onde o choro não existe mais, só ele pode salvar, salvação. E ele tinha que dizer, irmãos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em ocultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia! Iletrados, não tinham tanta sabedoria, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus é que capacita. É o Espírito Santo que tomou o pescador Pedro e o transformou em um grande pescador de almas. No segundo discurso, 5.000 almas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que é um sinal notório, foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los, para que não mais façais neste nome a quem quer que seja. Eles queriam fazer parar as maravilhas do Senhor na vida de Pedro. Eles queriam fazer eles parar de anunciar Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Julgai-vos se eu tenho que parar porque o homem mandou eu parar,
ou cumprir que Deus mandou eu fazer. Então Deus mandou eu fazer, faça mesmo, muitas vezes com pedradas, mesmo com afrontas, faça o que Deus mandou fazer. E é anunciar Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus escreve o nome no livro da vida, torna herdeiro do céu e um dia vai voltar para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Então no 21 diz, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele a quem se operava essa cura milagrosa. Diante dos fatos, irmãos, diante da majestade de Deus, o homem não se pode mover. Fica com essa palavra no dia de hoje, medite. E Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, abençoar. A generosidade devolve e Deus abençoe com esta palavra rica e poderosa no dia de hoje. Deus abençoe.